Você já sentiu que, embora ame a Deus profundamente, existe uma barreira invisível que te impede de se sentir em casa em ambientes religiosos? Talvez você carregue uma dor que nem sabe como nomear, um cansaço que não é do corpo, mas da alma, provocado por anos tentando se encaixar em moldes que nunca foram feitos para você. Neste vídeo, nós vamos desvendar a verdade espiritual sobre as feridas da religiosidade. Aquelas marcas silenciosas que o julgamento, o controle e a culpa deixaram no seu coração. Se você ficar comigo até o final, eu vou te mostrar como diferenciar a voz de Deus da voz da condenação humana e como resgatar a sua paz interior sem abrir mão da sua fé. Você vai descobrir que o seu afastamento de certos sistemas não foi uma rebeldia, mas um mecanismo de sobrevivência espiritual para preservar o que você tem de mais precioso, a sua conexão real com o Criador. Prepare-se, pois o que vamos conversar hoje pode ser o início da sua maior libertação espiritual e emocional. Você já parou para refletir por que, para tantas pessoas sinceras, entrar em um templo ou participar de um grupo religioso se tornou um fardo insuportável em vez de um alívio para a alma? É uma pergunta incômoda, eu sei, mas precisamos ter a coragem de encarar a realidade de que existe uma multidão de feridos silenciosos caminhando entre nós. Talvez você seja uma dessas pessoas que, por muito tempo, tentou sorrir enquanto sua alma gritava por socorro sob o peso de regras que pareciam não ter fim. Por que será que lugares que deveriam ser hospitais para o espírito acabam tantas vezes se tornando tribunais de julgamento implacável? Por que a sensação de nunca ser bom o suficiente, de estar sempre em falta com o sagrado, se torna o ar que muitos respiram dentro da religião? Se você sente que a sua fé foi machucada por quem deveria ter te protegido, eu quero que saiba que você não está sozinho nessa jornada e, mais importante, Deus não está decepcionado com a sua dor. A religiosidade, quando se desvia do seu propósito e se torna um sistema de controle humano, tem o poder devastador de substituir o amor pelo medo, a graça pela culpa e a transparência pela aparência. Mas o que a Bíblia realmente nos ensina sobre isso? Se olharmos para os passos de Jesus, percebemos que seus maiores embates não foram com os pecadores declarados, mas com os religiosos de sua época. Os fariseus eram mestres em criar fardos pesados, amarrá-los e colocá-los sobre os ombros dos outros, enquanto eles mesmos não moviam um dedo para ajudar. Já sentiu que a sua caminhada espiritual se transformou em uma lista interminável de pode e não pode, onde o seu coração ficou em segundo plano? Essa é a primeira marca da ferida religiosa, a substituição do relacionamento vivo com o Criador por uma burocracia espiritual fria e sem vida. Muitas vezes, a dor começa com algo pequeno, uma frase mal colocada em um momento de vulnerabilidade, um olhar de desaprovação por causa de uma veste ou de um comportamento, ou uma cobrança por uma perfeição que ninguém neste mundo consegue atingir. Você já se pegou mentindo sobre como se sente apenas para não ser julgado pelos seus irmãos de fé? Já sentiu que precisava usar uma máscara de santidade impecável para ser aceito, enquanto por dentro lutava contra dúvidas, medos e fraquezas tipicamente humanas? Essa necessidade de manter as aparências adoece o espírito de uma forma profunda. A religiosidade tóxica nos faz acreditar mentirosamente que Deus só nos ama quando estamos performando bem. Quando nossas roupas estão dentro do padrão, nossas palavras são medidas e nossos erros estão bem escondidos sob o tapete da hipocrisia. Mas eu te pergunto hoje, onde fica o espaço para a cura se não podemos confessar que estamos doentes? O problema é que o sistema religioso muitas vezes se preocupa muito mais com a reputação da instituição do que com a restauração do indivíduo ferido. E é nesse cenário que muitos escolhidos acabam se afastando.
Eles não se afastam de Deus, eles se afastam da dor, da mentira e da opressão. Eles se afastam porque não aguentam mais a hipocrisia humana que se veste de divindade para manipular consciências. Você já sentiu esse desejo de se isolar, de buscar o silêncio do seu quarto ou a imensidão da natureza apenas para poder respirar e falar com Deus sem intermediários que te cobram o que eles mesmos não vivem? Saiba que esse deserto de solidão pode ser, na verdade, o jardim secreto onde Deus quer te encontrar de forma pura e sem filtros. Imagine agora a cena daquela mulher que foi surpreendida em adultério e levada às pressas diante de Jesus. Os religiosos da época já estavam com as pedras nas mãos. Eles tinham a lei escrita a seu favor, tinham a razão moral e tinham o julgamento pronto na ponta da língua. Eles queriam sangue, queriam condenação pública, queriam provar a todos que eles eram superiores e guardiões da moralidade. Mas Jesus, com um gesto de calma que estremeceu o chão, inclinou-se e começou a escrever na terra. Ele olhou para além do erro daquela mulher e enxergou o ser humano quebrado e humilhado que estava ali. Ele não ignorou o erro, mas priorizou a restauração daquela alma. Enquanto a religiosidade queria apedrejar e destruir, o Cristo queria curar e levantar. Você já se sentiu como se estivesse exatamente assim, diante de uma multidão com pedras invisíveis nas mãos, pronta para te condenar por uma falha, enquanto o que você mais esperava era encontrar a mão de Jesus te levantando do chão com dignidade? A verdade espiritual, que poucos têm coragem de aceitar, é que a religiosidade muitas vezes usa o nome santo de Deus para exercer um poder tirânico sobre as pessoas. O medo do inferno usado como ameaça, o medo da exclusão social do grupo e o medo do que vão pensar de mim são ferramentas poderosas de controle que paralisam a verdadeira fé. Quando a sua motivação para buscar a Deus deixa de ser o amor profundo e passa a ser o pavor constante da punição, algo se quebrou na sua conexão espiritual. Como você tem se sentido ultimamente ao fechar os olhos para orar? Sente que está falando com um pai amoroso que conhece a sua estrutura ou com um juiz implacável que está apenas esperando você cometer o próximo deslize para te apagar da vida? Essa distorção da face de Deus é uma das feridas mais malignas que a religiosidade causa. E eu quero te dizer que levará tempo, muita paciência e uma dose cavalar de verdade bíblica para que essa imagem seja restaurada no seu coração. É muito curioso notar como tantas pessoas que foram feridas pela religiosidade institucional acabam desenvolvendo uma sensibilidade espiritual muito mais aguçada. É como se a dor tivesse funcionado como um colírio que arrancou as escamas dos olhos. Você começa a perceber, de repente, que a essência do Evangelho é infinitamente mais simples e profunda do que os rituais vazios e as liturgias carregadas de ego. Você começa a entender que Deus se importa muito mais com a sua sinceridade no silêncio do seu quarto do que com o seu amém, ensaiado em voz alta no culto de domingo. Mas até que você chegue a essa compreensão libertadora, o caminho é marcado por uma confusão mental terrível. Você pode se sentir em pecado mortal apenas por não ter vontade de ir à igreja em um determinado dia, ou sentir uma culpa esmagadora por discordar de uma liderança que se coloca como infalível e acima de qualquer questionamento. Eu quero te dizer hoje com toda clareza: o seu discernimento não é rebeldia e a sua percepção não é pecado. Se o seu espírito sente que algo está errado, que existe opressão onde deveria haver acolhimento, que existe manipulação onde deveria haver liberdade, talvez seja o próprio Espírito Santo te alertando de que você está em um ambiente que está sufocando a vida de Deus em você. A Bíblia afirma categoricamente que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, por que tantos ambientes que se dizem cristãos parecem prisões espirituais? Por que existe tanta fofoca disfarçada de motivo de oração?
Por que a posição social ou a conta bancária dentro da comunidade se tornaram critérios de santidade maiores do que o caráter e o fruto do Espírito? Se você tem feito essas perguntas, entenda que o seu despertar não é uma queda, mas um convite para a liberdade. Pense também na história do profeta Elias. Após uma grande vitória espiritual, ele se viu perseguido, cansado e profundamente ferido pela pressão do sistema da sua época. Ele correu para o deserto e desejou a morte. Ele se sentia o único fiel, o único que ainda se importava, e a solidão era esmagadora. O que Deus fez? O Senhor não o repreendeu por estar deprimido ou por querer desistir. Deus enviou um anjo para alimentá-lo. Permitiu que ele descansasse e depois falou com ele, não no terremoto, não no fogo, mas em um cício suave e delicado. Deus entende o seu cansaço. Ele sabe que a estrutura religiosa muitas vezes drena as suas energias até que não sobre nada. Talvez você carregue traumas de infância, de ter crescido ouvindo que Deus ia te castigar por qualquer pensamento. Ou talvez você tenha sido usado e explorado emocionalmente por líderes que usavam versículos isolados para benefício próprio. A dor da traição espiritual é uma das mais difíceis de cicatrizar, porque ela atinge o centro da nossa confiança. Se eu não posso confiar naqueles que dizem falar em nome de Deus, em quem vou confiar? Essa dúvida pode gerar um isolamento profundo, onde você se sente flutuando sem chão. Mas veja bem, as pessoas falham miseravelmente, as instituições podem adoecer, mas a essência do Pai permanece absolutamente intacta. O Jesus que confrontou os hipócritas é o mesmo que deseja caminhar com você hoje, sem cobranças humanas. Ele conhece cada lágrima que caiu do seu rosto por causa de uma palavra dura vinda de um púlpito. Ele sabe das noites em que você se sentiu o pior dos seres humanos porque não conseguia cumprir metas de santidade impostas por homens que nem sequer as viviam. Deus não esmaga caniços quebrados, Ele os sustenta. Você consegue acreditar que o amor de Deus por você é totalmente independente da sua performance religiosa? A cura para quem foi machucado pela religiosidade começa no momento em que você reconhece que o sistema humano não é Deus. É preciso coragem para separar a criatura do Criador. Quando alguém te fere usando o nome de Deus, essa pessoa está cometendo um pecado gravíssimo. Não permita que o erro de uma liderança ou de uma denominação apague a luz do Pai na sua vida. Muitos de nós precisamos passar por um processo doloroso de desaprendizagem. Precisamos desaprender o medo e reaprender o amor. Precisamos desaprender a condenação constante e reaprender a misericórdia que se renova a cada manhã. E esse processo não acontece num estalar de dedos. Pode ser que por um tempo você nem consiga abrir a Bíblia sem sentir um gatilho de dor ou uma lembrança ruim. Se isso estiver acontecendo com você, tenha paciência. Deus não tem pressa. Ele é o Senhor do tempo e Ele está muito mais interessado na sua saúde integral do que em ritos externos que não tocam o coração. O que Ele quer de você é a verdade nua e crua. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Note que Jesus não disse que eles adorariam em templos luxuosos e tradições rígidas, mas em espírito e verdade. A sua verdade hoje pode ser a dor, o choro e o lamento. E Deus aceita isso como a oferta mais sincera que você pode dar. Se você está assistindo a este vídeo e sente que as suas forças para buscar a Deus estão se esgotando por causa de tantas decepções acumuladas, eu te convido agora a fazer um exercício de honestidade radical com o céu. Fale com Deus sobre a sua raiva das pessoas religiosas. Fale sobre como você se sentiu traído e usado. Fale sobre a vontade latente de desistir de tudo o que envolva fé. Deus aguenta a sua honestidade. Ele não se escandaliza com o seu desabafo. Na verdade, Ele prefere um grito de dor sincero do que um louvor mecânico e hipócrita. É fundamental entender que a sua dor tem uma função pedagógica.
Ela serve para te mostrar, por contraste, o que o reino de Deus não é. Através dessa ferida, você está se tornando capaz de consolar outros que, no futuro, passarão pelo mesmo caminho tortuoso. Você está sendo treinado para ser um embaixador da graça real. Alguém que não aponta o dedo indicador para condenar, mas estende a mão para levantar. Porque sabe exatamente na pele como dói ser apedrejado injustamente. A religiosidade mata o espírito, mas o sopro de Deus o vivifica. A religiosidade escraviza a mente, mas a verdade bíblica liberta a alma. Em que lado você quer estar a partir de hoje? Você está disposto a abandonar o peso morto das expectativas humanas para abraçar a leveza do jugo de Cristo? Lembre-se sempre, o jugo dele é suave e o fardo dele é verdadeiramente leve. Se o que você está carregando hoje é pesado demais, provavelmente não foi o Senhor quem colocou sobre você, mas sim mãos humanas carregadas de religiosidade. Entender profundamente esse conteúdo não é apenas uma forma de aliviar a consciência pesada. É uma necessidade vital para que você não perca a sua eternidade e a sua comunhão por causa de erros alheios. Muitas pessoas abandonam a fé e se perdem em caminhos de amargura porque não conseguiram distinguir entre os lobos vestidos de ovelhas e o verdadeiro bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Se esta mensagem está trazendo clareza para o seu coração angustiado, se você sente que as vendas estão finalmente caindo dos seus olhos, eu te peço com carinho, não ignore este despertar espiritual. Deixe o seu like agora mesmo, porque esse gesto simples ajuda o algoritmo a entender que esta verdade precisa alcançar milhares de outras pessoas que estão presas no labirinto da culpa religiosa neste exato momento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, junte-se a nós, pois aqui buscamos a essência pura do Evangelho e a cura através da palavra, sem as amarras sufocantes da religiosidade humana. A sua inscrição e participação são essenciais para que esta corrente de libertação cresça e cure mais corações. Agora, pare por um instante e faça uma reflexão profunda. Quais foram as frases, as regras ou os momentos que mais feriram a sua caminhada com Deus até aqui? O que você acreditou sobre a personalidade de Deus, que hoje você percebe que era apenas uma invenção humana criada para te manter sob controle? Eu quero muito que você compartilhe a sua experiência nos comentários abaixo. Não tenha receio. Escrever sobre a dor é o primeiro passo para a cura. Escreva sobre como você está tentando superar essas marcas, ou se você ainda se sente preso nelas. Escreva a frase: "Eu escolho a liberdade que Deus me deu para selar este momento de decisão no seu espírito." O seu comentário pode ser o bálsamo, a palavra de conforto que outra pessoa ferida precisa ler hoje para não desistir. Este é um espaço de acolhimento mútuo, não de julgamento. Deus conhece a sinceridade da sua intenção e Ele honra a coragem de quem busca a verdade acima de todas as tradições. Ao finalizarmos esta conversa, eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine Jesus entrando no lugar mais profundo onde você guardou toda essa dor causada pela religião. Veja Ele limpando uma a uma as marcas da culpa e substituindo-as por uma aceitação incondicional e amorosa. Você não precisa fazer absolutamente nada para que Ele te ame. Você já é amado pelo simples fato de ser filho. O isolamento que você sentiu pode ter sido o método silencioso de Deus para te tirar do meio da confusão de vozes humanas e te ensinar a reconhecer a voz dele diretamente, sem chiados. O silêncio das pessoas que se afastaram pode ter sido o espaço necessário que o céu precisava para falar mais alto ao seu coração ferido. Não tenha pressa de se encaixar novamente em algum padrão. Tenha pressa de se encontrar com a verdade que é uma pessoa. A jornada de cura pode ser longa,
Mas a recompensa final é uma fé inabalável, que não depende de templos feitos por mãos humanas, mas que habita no templo sagrado que é você. Deus está restaurando agora a sua alegria de crer. Ele está devolvendo o brilho nos seus olhos ao ler as Escrituras. Ele está curando a sua alma machucada com o óleo da alegria. Se você sente que este vídeo é apenas o começo de uma nova e libertadora fase na sua vida espiritual, você não pode perder o que eu preparei para o nosso próximo encontro. Existe um segredo profundo sobre a verdadeira identidade do escolhido, que os sistemas religiosos muitas vezes escondem de você para te manter dependente e inseguro. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para que possamos continuar essa conversa de libertação e cura. Não permita que a ferida de ontem te impeça de viver a promessa gloriosa de amanhã. Eu te espero lá para darmos mais um passo firme rumo à sua liberdade total em Cristo Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guarde o seu coração e a sua mente, hoje e para todo sempre. Até o nosso próximo vídeo.